Amor de Mãe estreou muito intensamente. Um caso de estupro vai resultar num romance proibido em Amor de Mãe. Vamos ver como que isso vai acontecer, eu te conto agora. Então, como vocês já sabem, que é de praxe aqui, eu queria que você desse a sua curtida e compartilhasse esse vídeo de novo, assim, depois, com outras pessoas que também estão curiosas para saber o que vai acontecer em Amor de Mãe. Eu também estou, assim, aprendendo com vocês, porque é novidade para todo mundo. Então, vamos compartilhando e eu vou descobrindo as histórias, e você vai compartilhando e a gente vai conversando por aqui no YouTube. Então, Amor de Mãe estreou, foi um capítulo muito intenso esse primeiro, né? Ele teve aborto, ele teve assassinato, muitas mortes, muito sangue, vários personagens sendo apresentados, né? Teve também uma sentença de morte, vamos assim dizer, que foi a doença aí da Thelma, que a Adriana Esteves. Destaque aí para as três protagonistas, que foi a Adriana Esteves, a Regina Casé e também a Thaís Araújo. Então, para recapitular aí, para contar o que vai acontecer nessa próxima semana, enfim, nos próximos capítulos, eu preciso falar sobre o finalzinho do primeiro capítulo, né? O Magno, que é o filho mais velho da Lourdes, que é a Regina Casé, e que ele é interpretado pelo Juliano Casarré, ele trabalha como um frentista de um posto, né? Então aconteceu um acidente próximo do trabalho dele, e aí ele vai para casa por um outro caminho, né? Um caminho diferente. E quando ele tá fazendo esse caminho diferente, ele escuta um pedido de socorro de uma mulher. E aí, quando ele vai verificar, né, esse pedido, ele vê, infelizmente, uma cena de estupro. E aí, ele se intromete nessa história, ele tenta ajudar a mulher, ele consegue livrar ela. Só que nessa história, quando eles lutam entre si, o Magno acaba derrubando esse bandido e ele cai em cima de uma pedra bem na parte de trás da cabeça, que é muito sensível. Então ele começa a sangrar muito, fica desacordado, o Magno fica aí no desespero, acha que ele morreu, então ele pega as coisas dele e vai embora. Isso que ele vai embora, em paralelo, na verdade, a Lourdes, que é a mãe dele, fica muito preocupada, ela sabe que tá acontecendo alguma coisa, e é assim que o filho chega em casa, que ela meio que vai brigar assim com ele, porque você não me deu notícias, ela vê que ele tá muito mal. E aí ela vê que ele também está com muito sangue, e aí ela pergunta o que tá acontecendo. O Magno, ele fica um pouco confuso, ele não quer envolver a mãe dele, mas no final das contas ele acaba confessando exatamente tudo o que aconteceu do ponto de vista dele. E aí já tem essa última cena, né, que a Lourdes fala que tá com ele, que vai resolver essa situação, mesmo que seja muito difícil. Então, o que vai acontecer nesse desenrolar dessa história? Depois disso, depois desse momento tenso, o Magno, ele vai começar a receber umas ligações misteriosas. E aí ele vai notar que ele acabou fazendo uma grande confusão no meio dessa saída dele abrupta ali, rápida, né, da cena do crime. E ele vai perceber que ele pegou o celular do bandido e deixou o dele lá. E aí ele começa a receber algumas ligações, tem uma que ele vai acabar atendendo, porque ele se confunde, né, nesse momento, enfim, complicado. E aí ele vai perceber que tem uma mulher atrás desse cara que morreu e que essa mulher provavelmente é a mãe dele e tá preocupada porque ele não chegou em casa ainda. E aí ele conta essa história pra mãe dele e os dois resolvem ir pra cena do crime pra recuperar o celular do Magno, porque senão vai dar muito pior, né? A situação já tá tensa, imagina se ele deixa o celular dele lá. Aí, quando eles chegam no local, conseguem recuperar o celular e aí eles voltam para casa. Quando eles estão voltando, o Magno confessa para a mãe dele que alguma coisa aconteceu de estranho, porque quando ele deixou o corpo estava de uma forma e assim que eles voltaram, esse corpo não estava do mesmo jeito, mexeram no corpo e abre duas possibilidades nesse momento da trama. Uma é a que todo mundo tá achando, que o Magno matou ele, né, depois dessa briga, e a outra é que há um terceiro elemento aí que queria a morte desse cara e que matou ele depois que, sei lá, ele acordou desse momento, desse atrito, tentou, sei lá, se levantar, pedir ajuda também, e essa pessoa teria matado ele e provavelmente ele também poderia ter um segredo, né, porque ninguém revira o corpo de uma outra pessoa assim. Então, existem essas duas possibilidades. No futuro, ainda é Amor de Mãe, algo vai ficar ainda pior, porque o Magno vai achar que ele está sendo perseguido, né? Que alguma pessoa vai, sei lá, a polícia vai atrás dele, outras pessoas vão vir atrás dele. E aí, no final das contas, ele fica surpreso quando descobre que o corpo simplesmente sumiu. Então, mais um mistério que vai acontecer em Amor de Mãe e vai ser bem interessante de acompanhar. Mas aí você vai assim me perguntar como que essa cena de estupro, enfim, vai acabar, enfim, resultando num romance. Quem é esse cara? Eu até peguei aqui pra vocês, o nome dele, do estuprador, é Genilson.
O Genilson, ele é irmão da Betina. E quem é Betina? Quem assistiu o primeiro capítulo viu que a Betina é uma enfermeira que cuida justamente da mulher do Magno e da filha dele no hospital onde ele frequenta muito. Então, para esclarecer a trama dos dois. Primeiro, a Betina é essa enfermeira, ela vivia um relacionamento complicado com o ex dela, porque ele não aceita a separação dos dois, eles são meio namorado, meio marido, mulher, enfim. E aí ele bate nela, então ela vive essa relação complicada fora o trabalho dela, que é o hospital. E tem a família dela também, que é muito frágil, enfim. Do outro lado, tem o Magno, ele é casado com a Leila, que está em coma, né? Ele, antes da separação, assim, deles, aliás, antes desse acidente que causou o coma na Leila, o Magno pediu separação. Mas aí aconteceu o acidente, aí ele, mesmo assim, decidiu cuidar dessa mulher durante tanto tempo. No caso, anos, mais de 8 anos. E aí, o casal tem essa filha, que é a Brenda. A Brenda tem uma doença muito rara, muito difícil de ser tratada, ela precisa ir constantemente para o hospital para fazer transfusão de sangue. Só um doador específico poderia salvar a menina, então tem esse drama, essa carga pesada na vida do Magno. Então é assim que os dois se conhecem, né? O Magno e a Betina. Aí, quando o Magno descobre que o cara que ele supostamente matou era o irmão da Betina, ele fica muito culpado e aí ele passa a se aproximar ainda mais da Betina. Com essa aproximação, os dois estão carentes, precisando de um relacionamento mais saudável, enfim, surge uma paixão entre eles e eles começam a namorar. Só que vai ser muito complicado esse relacionamento, porque eles estão em vidas muito diferentes, muito difícil, né? Esse amor bem proibido. E, no final das contas, além de ter o cara que está perseguindo a Isis, também tem essa mulher do Magno, que no final das contas vai acordar. Então, tudo pode mudar nessa história dos dois. Depois de falar do Magno, agora eu vou falar sobre a Regina Casé, que foi um dos grandes destaques aí do primeiro capítulo de Amor de Mãe. Ela que voltou à dramaturgia da Globo depois de muito tempo. A Lourdes, ela tem o sonho de encontrar o 5º filho dela, né, que é o Domênico. Para quem viu o capítulo, já sabe, mas eu vou repetir também para quem não viu. O menino, ele foi vendido pelo próprio marido da Lourdes. Ele foi vendido por uma traficante de crianças que supostamente teria vendido o menino para uma família rica do Rio de Janeiro. Mas a gente vai ver, Amor de Mãe vai descobrir que essa história não é verdade. A traficante, ela se aperfeiçoou, enfim, da criança, gostou dela e resolveu adotá-lo. E aí ele foi criado por uma bandida, então vocês imaginam quem se tornou o Domênico, não é? Então, no final das contas, a Lourdes não sabe de nada disso, então ela precisa reencontrar o filho dela, é o sonho da vida dela. E aí ela tem uma cena que ela encontra com a Thelma, porque as duas viram realmente amigas. E aí ela conta toda a história de vida dela e relata esse desejo de reencontrar com o filho, e as duas vão pra praia. E vai ter um momento muito bonito que elas vão agradecer, enfim, a Thelma por tá um momento difícil da vida dela, que ela recebeu essa sentença de morte, que ela tem uma doença muito grave, e a Lourdes por conta da família dela, enfim. Vai ter um momento que ela pede um sinal para os céus, enfim, para conseguir uma pista de reencontrar o Domênico. Nesse momento, quando ela tá ali na água, na praia, enfim, ela consegue achar um pacote no meio da água. E aí, quando ela pega esse pacote, tem uma bolada de dinheiro. E aí, nisso, ela fica muito feliz, eufórica, ela, ai meu Deus, achei dinheiro, não sei o quê, e ela chama a atenção de uma terceira pessoa que tá de olho na grana, que é uma senhora que ela vai tentar pegar essa bolsa, que vai tentar pegar esse dinheiro, só que aí a Thelma tá na praia também e vai ajudar a amiga. Então, vai rolar um maior barraco, as três, no caso, vão se enfrentar aí, vai ter um momento de distração dessa senhora que vai ser mordida pela Thelma, que as duas vão começar a correr e vão pro carro, e aí a Lourdes vai ficar muito feliz, vai contar assim, olha, agora eu tenho uma pista, eu vou atrás do meu filho, eu vou contratar, sei lá, um detetive, eu vou conseguir encontrar meu filho. Então é um verdadeiro milagre que cai na cabeça da Lourdes. Será que ela vai conseguir encontrar o filho tão rapidamente? Acho que não, mas assim, já é um primeiro indício aí pro público e também pra Lourdes de como está e onde estará o Domênico. Então, é isso que eu sei sobre Amor de Mãe por enquanto. Espero que você tenha gostado. Depois entra no descritivo desse vídeo para você ler mais notícias sobre a novela. Acompanhe a gente nas redes sociais e também no TV Foco. Tem muita fofoca, muita notícia sobre as novelas. É isso, a gente se vê até amanhã.